E aí pessoal, Próximo Chá aqui, começando mais uma aula, dessa vez aula de Geografia. Continuando aí o nosso assunto sobre os continentes, tá certo? A gente vai aproveitar esse momento para aprender um pouquinho mais sobre as extensões de terra que a gente chama, que a gente nomeia de continentes. Tranquilo? Então peguem esses materiais e anote lá as informações principais sobre esse assunto. Vamos nessa! Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo ser humano. Para melhor compreendê-lo, trata-se de grandes massas de terra que são separadas pelos oceanos, tá certo? Assim como a gente pode dividir em 6 continentes diferentes. Vamos ver quais são eles? Nós temos aí, ó, o nosso continente onde a gente está aqui, o nosso país, nosso Brasil, vai ser o continente americano, tá certo? Importante destacar aqui, ó, depois eu vou falar mais sobre isso, mas o nosso continente, a América, é apenas uma, tá certo? Existe uma América como um todo, tá certo? Vocês vão ouvir muitas vezes a pessoa falar América do Norte, América do Sul, América Central, tá certo? Isso aí são divisões que foram criadas por um certo motivo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá certo? Mas é importante que você saiba que, quando eu estou me referindo a continente, a América é um continente único. Beleza? Tranquilo? Entendido até aí, né? Então vamos lá. Nós também vamos ter aí, ó, a Europa, tá certo? A África, que é um dos continentes, o continente mais antigo que nós temos, tá certo? O berço da humanidade é no continente africano. Também vamos ter aí a Ásia, a Oceania e a Antártida. A Antártica, é onde temos aí as mais baixas temperaturas do mundo, tá certo? É o único continente do mundo inteiro onde não existe um país como seu dono, tá certo? Existem vários países que vão lá para realizar pesquisas, tranquilo? Então vamos ver aqui, ó, quanto às características de cada continente, o que é que nós podemos dizer então? Primeiro ali, vamos começar pelo maior de todos os continentes, tá certo? O continente asiático, a Ásia. Além de ser o maior continente, é também o que possui a maior população do planeta. Sua extensão corresponde a aproximadamente 45 milhões de quilômetros quadrados, o que equivaleria aí a mais ou menos 5.882 campos de futebol. Imagina, ó, uma extensão como essa. Tudo isso aí em campos de futebol. É só para você ter uma noção aí com relação justamente à grande extensão que nós temos aí com relação ao continente asiático, tá certo? Detalhe, o continente asiático, pessoal, ele está coladinho ali com outro continente, que é o continente europeu, que a gente vai falar mais para frente, tá certo? Então vamos nessa. A população desse continente consegue ultrapassar ali, ó, os 4,5 bilhões de pessoas, entre nativos, pessoas que nasceram naquele continente, tá certo? E pessoas que migraram para aquele continente, ou em busca de trabalho, ou em busca ali de uma nova oportunidade, tá certo? Como a gente já estudou aí em aulas passadas com relação à questão do processo migratório, tá certo? Existem infinitos motivos por que alguém sai do seu local de origem e vai para outro local, tá certo? Com o continente asiático não foi diferente. Tranquilo? Então vamos nessa. Alguns dos locais mais famosos do mundo estão localizados nesse continente, como por exemplo o Taj Mahal, que é um palácio que fica lá na Índia, tá certo? Um maior palácio, mais belo palácio. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver fotos maravilhosas desse palácio, tá certo? E uma história bem bacana, bem interessante sobre como foi construído esse palácio. Na verdade, esse palácio foi um presente concedido ali pelo regente daquele país na época, tá certo? Para a sua amada. É claro que depois dessa construção desse palácio, para que não houvesse um segundo palácio, uma segunda cópia desse palácio, certo? Os responsáveis por construir o Taj Mahal, eles foram, certo? Eles tiveram aí meio que, como posso dizer assim, de uma forma bem simples. Eles meio que acabaram perdendo as mãos, certo? Esse regente ele acabou cortando a mão desses artistas, desses construtores, para que eles jamais fizessem um palácio tão incrível
quanto aquele que foi justamente construído, tá certo? É uma história assim bem interessante, bem complexa, tá certo? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver aí muito sobre essa informação. Mas vamos lá. Temos aí o Taj Mahal, que é um dos pontos famosos que temos lá no continente asiático, mas existem outros mais, tá certo? Vamos ver aqui outros. Aqui, ó, a muralha da China, tá certo? Que embora as pessoas digam que dá para se ver do espaço, não é tão fácil assim você conseguir ver essa construção humana, uma das maiores construções humanas antes desses avanços tecnológicos atuais, tá certo? Ela tem uma grande extensão, de fato, mas ela não é tão fácil assim de se ver lá do espaço, tá certo? É importante que você tenha essa distinção, ok? O que é fato e o que é fake, beleza? Seguindo, e também vamos ter aí a questão do Monte Everest, que é outro ponto muito famoso, muito conhecido aí no mundo, tá certo? Que inclusive o Monte Everest, pessoal, é importante aí ressaltar que ele é o ponto mais alto da nossa Terra, do nosso planeta, tá certo? Chegando aí a mais de 8.000 metros, se não estou enganado, 8.000 metros com relação a esse espaço, certo? A esse monte que está justamente localizado no continente asiático. Tranquilo? Falando aí sobre o continente asiático, pessoal, nós vamos ter mais de 53, por volta aí de 53 países, tá certo? Que compõem esse território. Entre eles aí, os mais famosos, que a gente pode conhecer aí por alguma história, por algum filme, ou até mesmo por, sei lá, algum ponto turístico, tá certo? Seriam ali a China, ok? Inclusive a muralha da China se encontra na China, para quem não fez essa conexão, tá certo? A Índia, que tem uma população imensa lá. Parte da Rússia, tá? Uma grande parte da Rússia se encontra dentro desse continente asiático. E, é claro, também o Japão, a terra aí dos animes, dos mangás, tá certo? Então, essa aí faz parte justamente do nosso continente asiático, tá certo? Importante lembrar, ó, o Japão, pessoal, é uma ilha, tá certo? Uma grande extensão aí fora do continente, tranquilo? Para que você não se esqueça. Vamos passar para o segundo colocado. Qual seria o segundo maior continente que nós temos aqui registrado? O continente seria justamente a América, onde nós vivemos, onde o Brasil está localizado, tá certo? Ele é o segundo maior continente do mundo, com uma área total ali, ó, de 42 milhões de quilômetros quadrados, beleza? Então, o primeiro colocado ali, ele tinha 45 milhões de quilômetros quadrados, e o segundo, que é o continente americano, vai ter 42 milhões. Geralmente aí, esse continente, pessoal, ele é dividido em 3 partes. O motivo, tá certo? De forma simples, de forma bem prática para você entender, porque ele é dividido em 3 partes, e não simplesmente é chamado de continente americano como um todo, assim como a gente faz com a Europa, com a China. A gente nunca escutou falar de Ásia, Ásia Norte, Ásia Sul e Ásia Central. É isso? Ou então África Sul, África Norte, África Central. Por que que então a América é dividida em 3 partes? Tem um motivo bem simples para você aí memorizar, tá certo? O motivo pelo qual esse continente é dividido em 3 partes se refere justamente a questões políticas, tá certo? As divisões políticas e culturais. Tranquilo? Quais são as 3 partes que nós dividimos a América? América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Alasca, tá certo? O Alasca faz parte aí justamente da América do Norte. Se eu não estou enganado, parece que o México também faz parte justamente da América do Norte. Eu posso estar enganado, mas ele também faz ali parte desse território, tá certo? O motivo principal porque essa parte aí, o norte, ela tem essa divisão, tá? Questão política. Estados Unidos, Canadá, teve aí justamente a colonização pela Inglaterra, tá certo? Foi colonizada aí, tem uma cultura voltada justamente para a questão, tá certo? Da cultura inglesa. Diferente aí do restante da América, tanto a América Central quanto a América do Sul, que tem
suas raízes, vamos dizer assim, suas raízes culturais, baseadas aí na cultura portuguesa e na cultura espanhola, tá certo? Que fizeram aí as maiores colônias aqui na América, tá bom? Essas colônias feitas por Portugal e Espanha, a gente vai chamar de colônias ibéricas, tá certo? As colônias aí feitas pelos países ibéricos. Quais são os países ibéricos? Espanha e Portugal. Tranquilo? Então vamos lá. A população desse continente aqui, ó, ele ultrapassa 1 bilhão de pessoas, sendo aí formado ao todo, certo? Nosso continente sendo formado por 35 países, tendo traços de culturas dos países que o colonizaram. Quais são os países que colonizaram aqui a América? Para vocês terem uma noção, tá certo? Eu falei aqui de 3, não foi? Inglaterra, falei aqui de Portugal e falei de Espanha. Mas temos outros países que também fundaram aí pequenas colônias ou até mesmo depois influenciaram, tá certo? Essas colônias que já estavam formadas. Vamos citar aí no caso dos holandeses, que além de terem uma colônia aqui na América do Sul, tá certo? Eles também tiveram, justamente aqui depois, algumas influências dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil. Se você for lá para Recife, tá certo? Olinda principalmente, você vai encontrar várias construções justamente que são resquícios dessa influência holandesa, tá certo? A gente vai ter aí também ó, os franceses, que eles vão ter aí também colônias aqui na América do Sul, tá certo? E eles têm influência lá no Canadá. Tem algumas áreas do Canadá que se fala justamente a língua o francês, certo? Que se fala aí, no caso, o francês. Tranquilo? Então vamos passando aqui para o terceiro colocado. Qual é o terceiro continente que nós temos, então? O terceiro maior continente, pessoal, ele vai ser justamente a África. O continente africano é um dos que possuem a maior quantidade de etnias. O que é etnia? Etnia se refere justamente aos povos, certo? Divididos aí por culturas diferentes. Ok? É importante você saber. Não existe raças diferentes, como algumas pessoas erroneamente afirmam, certo? As pessoas que afirmam aí que existem raças diferentes, elas têm aí, como posso dizer assim, uma defesa um pouco falha. Como raça, como espécie, tá certo? Só existe uma espécie, que é a espécie humana, ok? Agora, etnias, ele abrange justamente uma questão cultural, tá certo? Existem infinitas, várias culturas ao longo do nosso planeta, tá certo? Existem várias culturas, várias línguas, vários comportamentos, várias crenças diferentes. Tudo isso aí misturado faz justamente as várias etnias que existem, tá certo? E é claro, a África, que é um dos continentes mais antigos, o continente que foi, assim, o nascedouro da humanidade, foi onde a humanidade surgiu de fato, tá certo? Vai possuir aí várias etnias diferentes, várias culturas diferentes. Você vai ter civilizações que são extremamente avançadas, como é no caso dos egípcios. Você vai ter civilizações que passaram um bom tempo até serem colonizadas como civilizações tribais, tá certo? Então, é importante você saber que a África, certo? O continente africano como um todo, ele não é a mesma coisa, tá certo? Ele não todos os povos são iguais, vamos dizer assim. Eles têm aí suas culturas, suas qualidades, seus defeitos em proporções diferentes. É importante que a gente aprenda a respeitar essa questão. Tranquilo? Entendido? Então vamos seguindo. Aqui, ó. Antes da colonização realizada pelos europeus, existiam mais de 2.000 civilizações diferentes. A sua extensão, certo? A extensão desse território equivale aí a 30 milhões de quilômetros quadrados. E tem, atualmente, uma população de mais de 1,2 bilhões de habitantes. Sendo ao todo aí dividido justamente entre 54 países diferentes com diversas línguas, tá certo? Incluindo aí justamente aqueles países que foram colonizados, que vão falar o português, tá certo? Como Angola, Moçambique, Cabo Verde, tá certo? Que falam a língua portuguesa, diferente do nosso português, o português brasileiro, tá certo? Eles vão falar ali a sua própria versão da língua portuguesa, tá certo? Você vai ver que vai ter algumas similaridades, mas também vai ter algumas diferenças, assim como temos
diferenças com o português de Portugal. Beleza? Quarto, Antártica. A Antártica, certo? Também chamada de Polo Sul, é o quarto maior continente do mundo, com aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Sua área é dividida entre vários países do mundo que realizam pesquisas e estudos científicos. Ok? Detalhe, a Antártica ela não tem um país como seu dono, tá certo? Não existe um país que está dentro dela. Os países que estão ali, certo? Eles vão apenas para pesquisas. A Antártica como todo, tá certo? É um território que não pode ser, tá certo? Tem até um acordo internacional que proíbe justamente a dominação, dizer assim, entre aspas, desse continente, tá certo? Os países vão até lá, passam um determinado período, digamos 6 meses, um ano, realizando ali pesquisas, tá certo? Para descobrir coisas novas sobre aquele continente e depois eles saem para outra nova expedição, tá certo? Mas não tem alguém, um país que fique ali e diga, esse continente é meu agora, ok? Então é importante você saber sobre isso aí com relação à Antártida. O continente, embora ele seja aí recoberto por grande parte de gelo, tá? Ele também possui justamente aí extensões de terra, tá certo? Se, por exemplo, descongelasse todo esse gelo que existe ali na Antártica, que a propósito, se acontecesse isso, muitos países, muitas áreas litorâneas seriam submergidas, ou seja, seriam aí cobertas pelo mar, tá? Se acontecesse essa questão do deslizamento de gelo, do gelo, no caso, do derretimento dessas calotas polares, tá certo? Muitas dessas áreas elas acabariam justamente sendo cobertas. Muitas regiões litorâneas acabariam aí sendo cobertas. Mas vamos dizer numa situação hipotética que isso acontecesse, tá? Se a gente fosse verificar justamente ali no continente, tá certo? Na Antártida, a gente perceberia que essas áreas que são de terra lá naquele continente, elas seriam muito parecidas com ilhotas. O que são ilhotas? São ilhas um pouquinho maiores, tá certo? Ilhas um pouquinho maiores ali que formariam justamente aquele continente. Tranquilo? Quinto colocado, então, qual seria? Seria justamente a Europa, que apesar de ser um dos menores continentes do mundo, a Europa é o mais importante politicamente falando, tá certo? E tem aí um grande traço histórico, justamente pela questão da colonização de outros países, como foi com a África, com a América, com a Oceania, tá certo? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então esse continente, a Europa, teve aí várias colônias em outros continentes, tá certo? E por isso ele ganhou justamente essa ressalva histórica e política, ok? Esse continente, a Europa, ele é tido, certo, como alguns pesquisadores, como justamente o velho mundo. O que seria esse velho mundo? Seria justamente ali onde a sociedade humana teve um maior desenvolvimento cultural, uma questão política aí para dizer, esse mundo aqui que era conhecido, certo? É o velho mundo. Os outros que foram descobertos depois são o novo mundo. Na verdade, não existe isso, tá certo? Todos os continentes já existiam ao mesmo tempo. Ok? Inclusive, se você pesquisar para a internet, você vai ver que antes de termos esses 6 continentes, nós tínhamos um único continente, tá certo? Que era a Pangeia, ok? Que depois, devido à questão das placas tectônicas, correu justamente aí esse desmembramento, tá certo? Soltou-se aí durante milhares de anos esses continentes e foram realocados em partes diferentes. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a gente não se perder. A gente estava falando aí sobre a questão da Europa, não é isso? Que lá aí é justamente um dos continentes, embora o menor deles, seja o continente mais importante politicamente. Ok? Nós vamos ter aí a Inglaterra, Portugal, Espanha, uma parte ali da Rússia também vai estar naquela extensão de terra, Itália, entre outros países, tá certo? Como a própria Roma, que está ali dentro do território italiano e é considerado uma cidade-estado. Ok? Foi a partir da Europa que se construiu, expandiu aí o sistema capitalista
e os valores econômicos, sociais, políticos e culturais que nós temos hoje em dia, tá certo? Aqui no Ocidente, nós recebemos muito da carga cultural justamente aí vindo da Europa. E o sexto e último continente seria justamente a Oceania, que é chamada pelos europeus de Novíssimo Mundo, enquanto a América é chamada de Novo Mundo, certo? Novo Mundo entre aspas, pelos antigos europeus. A Oceania ela foi chamada ali justamente de Novíssimo Mundo, pois ela foi o último local da Terra a ser colonizado. Ela possui ali por volta de 14 países distribuídos em uma extensão de terra de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ok, turminha? Então, essa foi aqui a nossa aula de hoje, falando aí um pouquinho mais sobre a questão dos continentes. Você viu tanto ali as divisões dos nossos continentes, quanto algumas das características deles, tá certo? Para que você possa saber mais sobre esse assunto, possa aí se interessar, eu também vou colocar aqui para vocês lá no grupo do WhatsApp, justamente um textozinho de onde eu me baseei justamente com relação a essa informação, tá certo? O texto, pessoal, veio aí justamente do site Escola Kids. Quem quiser pesquisar pela internet para poder saber tudo o que eu falei aqui, pode ir lá e verificar essas informações, tá certo? Então, professor Michael se despedindo e até a próxima aula.